Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Eu espero que Deus abençoe as nossas vidas por meio do estudo da sua palavra, da reflexão que nós faremos nessa oportunidade. Antes de darmos início aqui, lermos o texto e tecermos alguns comentários sobre ele, eu quero convidar você para que possamos orar ao Senhor, pedindo que Deus fale profundamente ao nosso coração, trazendo conhecimento, porque é isso que nós buscamos, mas também que Deus toque no nosso coração e que Ele nos ajude, por meio desse conhecimento, a perceber como nós podemos servi-lo com maior profundidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por esse dia, louvamos-te, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nessa hora, desejosos de ouvir mais uma vez a sua palavra, nos colocamos nas tuas mãos, rendidos. Nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que a exposição da sua palavra traga edificação às nossas vidas e que as nossas vidas possam glorificar o seu nome nas nossas atitudes. Em Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, queridos irmãos, nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, e por isso eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Quem sabe, se você gosta, caneta e papel para fazer anotações. Seja como for, eu espero que Deus nos abençoe aqui na exposição desse texto. Como nós já havíamos anunciado, nós estamos estudando o capítulo 3, dos versos 21 a 31. Na semana passada, nós lemos toda esta perícope e expomos até o verso 24. Então, nós estaremos hoje novamente lendo todo o texto para que tenhamos ideia, pelo menos minimamente, do contexto, e nós estaremos, de fato, continuando. Então, esta é a parte 2 desta exposição. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui em cima um card com a primeira parte desse estudo. Você pode terminar aqui e voltar e assistir a primeira parte, tá bom? Eu espero que abençoe a sua vida e vai dar uma ideia um pouco mais completa daquilo que Paulo está dizendo nesse texto. Então, hoje, nós estaremos lendo novamente versos 21 a 31, embora a nossa exposição se concentre a partir do verso 25. Então, pegue a sua Bíblia ou acompanhe comigo na projeção que estamos fazendo aqui, da maneira que você preferir. O texto da palavra de Deus nos diz assim: a justificação pela fé em Cristo Jesus. Hoje, parte 2. O texto de Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, versos 21 a 31. Muito bem, meus irmãos, nós estivemos falando
a respeito de como Paulo está pregando a salvação e está falando de forma mais específica, até aqui, no capítulo 3, falando a respeito da justificação pela fé somente. Para falar disso, Paulo precisa combater pensamentos muito arraigados no coração do judeu. E embora ele esteja escrevendo para a igreja de Roma, existiam ali naquela igreja muitos irmãos crentes, frequentadores da igreja, que eram judeus e que possivelmente tinham essas barreiras dentro do seu coração. E Paulo precisava combater pensamentos como o da justificação pelas obras, ou o complemento da justificação por aquilo que o homem pode fazer, gerando a ideia de merecimento na salvação. Então, para tratar deste assunto, em primeiro lugar, Paulo fala a respeito daquilo que não gera salvação, ou que não gera justificação, que é justamente as obras da lei. O que Paulo está dizendo com todos esses argumentos que ele teceu até o texto que nós lemos, é que é impossível ao ser humano, quer judeu, quer grego, justificar-se pela obediência de determinados aspectos da lei, porque é impossível ao homem cumprir toda a lei moral de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, primeiro, Paulo diz como o ser humano não pode ser salvo pela prática das obras da lei. Agora, ele começa a falar a respeito de como o ser humano definitivamente é salvo por Deus. Ele é justificado. A graça de Deus, o perdão de Deus, a justiça de Deus, a salvação é imputada ao ser humano por meio de uma decisão de Deus. Então, a justiça de Cristo nos é imputada ao ponto que o nosso pecado foi imputado em Cristo ali na cruz do Calvário. Então, para resumir aquilo que nós falamos no nosso último encontro, separei aqui alguns pontos importantes da nossa conclusão. Resumidamente, o que Paulo está tratando até o momento antes, até o verso 24, é o seguinte: Deus nos salvou por sua graça, mediante a fé em Cristo. Embora, dissemos, a salvação não nos custe nada, o preço pelo nosso pecado foi pago na cruz, e tanto ira como justiça de Deus foram satisfeitas. O que eu quero dizer com isso? Que Paulo está dizendo que a nossa salvação foi de fato gratuita, ou seja, Deus nos concedeu gratuitamente. Absolutamente nada do que nós fizermos pagará o preço da nossa salvação. Absolutamente sacrifício nenhum que nós impusermos sobre nós mesmos será capaz de tornar-nos justos e diante de Deus, portanto, merecedores da salvação. Deus, então, nos presenteou, e é este o significado teológico de graça, um favor imerecido, um presente de Deus. É Deus nos conceder algo que nós não merecemos. Mas aí nós poderíamos incorrer num conflito. Mas espera aí, o pecado precisa ser punido para que a justiça de Deus prevaleça. Deus é justo. E ele disse que a consequência do pecado era a morte. Mas o que Deus fez foi punir o nosso pecado em Cristo Jesus. Então, embora a salvação não nos custe nada, o preço dela foi pago em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto a ira de Deus quanto a sua justiça foram satisfeitas na entrega do servo sofredor, como muito bem descreve Isaías capítulo 53. Partimos então para o segundo ponto da nossa conclusão do último encontro. A justiça de Deus é outorgada, é concedida a todos aqueles, e somente aqueles. Perceba que existe aqui um sentido de amplitude e alcance, mas depois de restrição deste alcance. A salvação de Deus é outorgada a todas as pessoas ou a pessoas de todos os lugares do mundo, independentemente de raça, independentemente de localidade, de status social, de nível cultural. A salvação de Deus é aplicada a pessoas do mundo inteiro, mas somente àqueles que creem na mensagem do Evangelho.
e põe essa mensagem do evangelho em prática, ou seja, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos relembrar que Paulo combateu duramente a questão da religiosidade vazia, apenas um estereótipo de cristão que era muito apreciada pelos judeus, sobretudo por ramificações judaicas, como os fariseus, como pessoas religiosas daquele tempo, que gostavam de passar essa ideia de religiosidade. E Paulo vai dizer a eles: ora, vocês precisam de salvação tanto quanto os gentios que vocês tanto condenam. Então, a ideia aqui é justamente de que Deus, ele concede essa salvação a pessoas do mundo inteiro, mas a pessoas que creem, aqueles a que Deus chama por meio da sua palavra. Estes são os verdadeiros cristãos. E aí, o último ponto foi: quando nós fomos redimidos, fomos resgatados por Cristo. Falamos, inclusive, a respeito do significado teológico da palavra ou do termo redimido, que significa resgate. Em Cristo, nós fomos comprados novamente. Deus nos criou, nos vendemos ao pecado. E escravos do pecado, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro para vivermos na presença de Deus. É a partir daqui que nós começamos, então, a nossa exposição do verso 25 ao 31. Então, vamos lá. No verso 25, Paulo começa dizendo assim: a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós gastaremos a maior parte do nosso tempo aqui explicando esse verso, porque sobre ele repousa muitas dúvidas de termos e expressões utilizadas pelo apóstolo Paulo aqui. E a nossa ideia é, naquilo que nos couber, esclarecer aos irmãos o que Paulo está ensinando aos crentes de Roma. Então vamos lá. A quem Deus propôs? Aqui, Paulo está referindo-se a Jesus Cristo. Quem aqui? A Jesus, por aquilo que Cristo fez por amor de nós. Refere-se ao texto imediatamente anterior a esse que nós lemos. Sendo justificados por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem? Então, Paulo está referindo-se, o verso 25, quando Paulo diz a quem, refere-se a Jesus Cristo. Deus propôs. O que a gente entende aqui que Paulo está nos ensinando? Paulo está falando de salvação, de justificação. E, mais uma vez, Paulo está pregando que a salvação, ela é um ato divino. É Deus quem opera a salvação. É Deus quem planejou como salvaria seres humanos perdidos. Não somos nós que nos justificamos. Não somos nós que corremos para os braços de Deus, mas Deus que vem ao nosso encontro, que derrama-se a si mesmo em amor, graça e misericórdia para nos salvar. Isso é a expressão de uma fé monergista. Um termo teológico muito importante para nós. Em tempos de um sinergismo, de uma salvação cooperativa, nós precisamos olhar para este texto e, mais uma vez, relembrarmos que a salvação é uma obra de Deus operada no coração do ser humano. E aí o seguinte, Paulo diz, a quem Deus propôs. E por que eu separei aqui essa expressão? Porque quando nós lemos, numa leitura menos atenta do texto, dá a impressão que Deus fez aqui uma oferta que poderia, assim, não ser aceita ou coisa do tipo. No entanto, o que Paulo está dizendo, analisando o texto dentro do seu contexto, Paulo está dizendo que agora, na plenitude dos tempos ou do tempo, Deus apresentou publicamente ou claramente aquilo que no Antigo Testamento estava como que de forma velada, prefigurado por símbolos, ou conforme o autor de Hebreus gosta de dizer, por sombras.
O que Paulo está dizendo é que, naquele momento em que Deus decidiu revelar a salvação especial, ele desejou mostrar à humanidade de forma clara a sua salvação. Quando nós lemos o capítulo 2 de Lucas, nós veremos uma expressão muito interessante de um homem chamado Simeão. E ele diz: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque vi a tua salvação. É interessante também quando nós olhamos nos evangelhos a declaração de João Batista, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo Jesus, no tempo que Deus predeterminou para que isso acontecesse, ele resolveu revelar-se de forma especial como cumprimento das promessas que estavam descritas no Antigo Testamento. Então, vamos lá. Se antes, no Antigo Testamento, a salvação era prefigurada em símbolos, e a gente vê isso o tempo todo no Antigo Testamento. Pense comigo, né? Existem aproximadamente 36 autores bíblicos inspirados por Deus. A Bíblia foi escrita em torno de 1.600 anos, ao longo de 1.600 anos. Pessoas que viveram em épocas diferentes, contextos diferentes, autores diferentes, com personalidades diferentes, contando histórias diferentes, mas que, no fundo, revelam o mesmo enredo, contam a mesma história, como o ser humano se desviou da presença de Deus, e Deus revelou-se em amor e graça para salvá-lo. No Antigo Testamento, de forma velada, não clara, manifesta por meio de símbolos, profecias, sombras de coisas que haveriam de se cumprir. Então, o que Paulo está dizendo é que agora, em Cristo Jesus, ele resolveu externar publicamente, apresentar publicamente à humanidade a sua salvação. Então, é este o sentido de propôs. Os números vermelhinhos aqui são as referências para os termos que eu usei aqui. Paulo trata do tempo em que Jesus veio ao mundo, da justificação em Cristo, da revelação do Messias, como sendo a plenitude do tempo, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4. E o autor de Hebreus trata os símbolos veterotestamentários como sombras, como coisas, silhuetas que ficariam claras, perfeitamente claras, quando Jesus Cristo viesse. Bom, aí nós seguimos mais ainda no verso 25. Paulo diz assim: a quem Deus propôs, Deus apresentou a sua salvação, a justificação em Cristo Jesus como propiciação. Algumas traduções já têm tirado essa palavra aqui e utilizado outras palavras que são sinônimos, tudo bem, não tenho problema quanto a isso. Mas eu gosto de propiciação porque a profundidade teológica, ela parece estar mais viva nessa palavra. Embora eu entenda que não é tão simples assim entender o seu significado. E é isso que nós queremos fazer nesse momento. Propiciação vem do termo propiciatório, que era, na verdade, Deus, no Antigo Testamento, ele ordenou a Moisés que construísse a Arca da Aliança. Dentro da arca ficariam algumas coisas específicas, como o maná, o cetro que floresceu, o bastão lá, o cajado, e os 10 mandamentos. E aí, o que aconteceu? A arca era um baú, né? E na sua tampa haveriam 2 querubins, com suas asas encontrando uma na outra, e a tampa dessa arca seria aquilo que chamou-se de propiciatório. Era como se fosse uma bandeja que estava cobrindo a arca ali, a tampa da arca. E o que acontecia? A arca não ficava exposta a toda a comunidade. Ela ficava lá dentro da tenda, no santuário, no lugar mais santo, no santíssimo lugar, no santo dos santos, reservada, separada por um véu espesso, extremamente grande. E entrava nesse lugar apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano,
no dia da expiação. E ele entrava ali para derramar o sangue sobre o propiciatório. E aí é interessante considerar algumas coisas. Eram 2 sacrifícios que eram prestados ali. O primeiro, o sacerdote derramava sangue pelos seus próprios pecados, porque ele era um ser humano imperfeito e que estava ali representando o povo, mas ele não podia justificar-se a si mesmo. Guarde isso no coração. Depois, isso era o sangue de um novilho. Depois, o sangue de um cordeiro era derramado em favor do povo. Então, o sangue era derramado, aspergido sobre o propiciatório. E o sangue, então, escorria pela arca ali, pelo propiciatório. Existe aqui um simbolismo muito interessante. Os irmãos se lembram que eu disse que o texto dos 10 mandamentos estava dentro da arca? Qual que é o símbolo desse sacrifício? Que o sangue derramado no propiciatório encobre a lei. Olha só que interessante. O termo propiciação, elasterion, o termo representa o sentido de apaziguar a ira e ganhar a boa vontade de uma outra pessoa. Esse termo é especialmente aplicado a apaziguar a relação entre homens e Deus. Então, a ideia de propiciação é um ato pelo qual a ira divina é apaziguada. E como isso acontece? O sangue é derramado no propiciatório. Assim, nos trazendo a ideia de que o sangue encobre aquilo que a lei faz com o ser humano. Lembra que nós dissemos que a lei, na verdade, ela nos mostra o quanto nós estamos condenados? De que nos é impossível cumprir toda a lei, por isso nós estamos afastados de Deus? O sangue no propiciatório encobre esta lei e nos permite sermos justificados diante de Deus. Então vamos lá. Então, a ideia de sangue na Bíblia está ligada justamente com a ideia de vida. Existe uma representatividade, uma relação muito presente entre o sangue e a própria vida. Então, o sangue que é derramado no propiciatório encobre a lei que me condena e me traz vida. É este o sentido teológico daquilo que acontecia uma vez por ano no dia da expiação. Aquilo que o judeu chama de Yom Kippur, ou dia da expiação. Então veja comigo algumas referências que separei para você. Se você quiser, pare o vídeo, anote, leia com calma, reflita. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mas vamos lá. O sangue representa a vida. E aí eu separei tanto texto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para te mostrar como isso é uma verdade bíblica. Levítico, Mateus, João são referências que nos ajudam a entender isso. E as palavras, ou na verdade a expressão no seu sangue, refere-se exatamente ao sacrifício voluntário de Cristo, a entrega da sua vida no lugar daqueles a quem Deus ia salvar. Então perceba, a conexão daquilo que acontecia no Antigo Testamento pelo sacerdote está diretamente ligada com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Na medida que no Antigo Testamento eram sombras, coisas ainda imperfeitas por serem praticadas por seres humanos. Lembra que eu disse que o sacerdote tinha que oferecer primeiro um sacrifício por si mesmo, para apaziguar a ira de Deus para consigo, e depois oferecer um sacrifício para o povo, para apaziguar a ira de Deus para com o povo? Em Cristo Jesus, esse sacrifício é perfeito e superior. É assim, são nesses termos que o autor de Hebreus trata o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote superior, porque ele é perfeito, porque ele é justo, porque ele cumpriu a lei, derramou seu sangue, e o sangue de Jesus serviu como propiciação pelos nossos pecados, encobrindo a punição que nos era destinada pela lei. Então, é interessante quando nós fazemos estas conexões entre Antigo Testamento e Novo Testamento,
e percebermos como todas estas coisas estão convergindo em Jesus Cristo como centro de toda a mensagem bíblica. E nós caminhamos ainda um pouco mais, mas ainda no verso 25. A gente vai com calma aqui, explicando expressão por expressão, para que de fato não restem dúvidas nesse texto. Então vamos lá. No seu sangue. Eu separei aqui 3 palavras importantes nesse verso que nos ajudam a entender como Deus promove a justificação dos pecados. Vamos lá. Lembra que eu disse que Deus é justo? E por causa da justiça de Deus, ele era necessário a punição dos pecados? Como isso acontece? A justiça de Deus se manifesta no sangue de Jesus Cristo que é derramado, que promove a propiciação pelos nossos pecados. As 3, gerando então a justificação, ou seja, o ato de Deus em nos declarar justos diante do seu tribunal. Então, a justiça de Deus se revela, se manifesta em Deus punir os nossos pecados em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus, que é derramado na cruz do Calvário, promove a propiciação pelos nossos pecados, encobre a nossa pena e Deus nos torna justos. E como ele faz isso? Pela fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Coloquei aqui um gráficozinho, um gráficozinho mesmo, uma imagem, para que os irmãos tenham uma ideia de como estas 3 palavras estão apontando para a temática principal, o assunto principal que Paulo está tratando aqui, que é justamente a justificação pela fé. Justiça, sangue e propiciação, gerando justificação ao ser humano que antes de Cristo, ou fora de Cristo, estava completamente perdido. Tudo isso foi idealizado por Deus e executado pelo Senhor, por amor, graça e misericórdia. Louvemos a Ele por isso. E continuamos. Existe aqui ainda uma última expressão que precisa muito da nossa atenção. Vou até beber uma aguinha aqui, ó. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos lá. Existem aqueles que leem esse texto e pensam, como assim? Então quer dizer que Deus deixou impune os pecados que foram cometidos antes de Jesus? Então quer dizer que todo mundo antes de Jesus foi salvo? É uma interpretação que alguns dão. Bom, biblicamente falando, isso não é nem de longe sustentável. Então, como a gente pode harmonizar isso que Paulo está dizendo, então? Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, por que Deus não puniu o pecado antes de Cristo? Porque, como muito bem disse Paulo, lá no capítulo 6, verso 23 de Romanos, a consequência ou o salário do pecado é a morte. E por que Deus, então, não fulminou, não exigiu, não derramou a sua ira sobre as pessoas antes de Jesus? Por que ele não fez isso? É o que muitas pessoas ficam se perguntando. Por que Deus não derramou a sua ira, Deus não exerceu a sua justiça no tempo do Antigo Testamento antes de Jesus? Por causa da sua paciência, por causa da sua tolerância. E aí, mais uma vez, nós precisamos fazer uma distinção de significados. A tolerância de Deus em não punir o pecado no tempo anterior a Cristo não significa que Deus não pune o pecado. Tolerância não significa que Deus não pune o pecado, certo? E como é que a gente entende isso? Nós entendemos assim: Jesus é aquilo que dividiu a história. O nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia nos diz que os ritos, que os sacrifícios, que tudo aquilo que está descrito no Antigo Testamento aponta para Jesus como sendo a revelação superior de Deus.
E todos estes sinais eram, na verdade, sombras, eram prefigurações de Cristo Jesus. Então, como Deus salva antes de Cristo e como Deus salva depois de Cristo, é o que Paulo está nos ensinando aqui. Como Deus salva? Deus sempre salvou do mesmo jeito, por fé no Messias. Só que no Antigo Testamento, no Messias que haveria de vir. Então Deus salva as pessoas no tempo do Antigo Testamento com tolerância, ou seja, deixando para punir os seus pecados naquilo que haveria de ser consumado, na vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, as pessoas que criam eram salvas crendo na promessa do Messias, que promoveria a remissão dos seus pecados, que em vindo o Messias, eles teriam a sua culpa removida. Então, a salvação no Antigo Testamento também sempre foi por fé naquilo que haveria de acontecer. E veio Cristo. E então Deus pune os pecados cometidos anteriormente em Cristo Jesus. E nesse lapso temporal, desde o pecado de Adão até a vinda de Cristo, Deus agiu com tolerância e paciência. O pecado não ficou impune. Tolerância não significa impunidade. Deus puniu os pecados do Antigo Testamento antes de Cristo em Cristo. E as pessoas foram salvas no Antigo Testamento pela fé no cumprimento da promessa de Deus em enviar o Messias. Assim como no tempo do Novo Testamento, as pessoas são salvas por aquilo que Cristo fez. Então perceba que a salvação, ela aponta para Cristo. Ela é consumada em Cristo. É como se no Antigo Testamento as pessoas fossem salvas olhando para frente, ou seja, por aquilo que haveria de acontecer. Eu acredito que Deus enviará o Messias que me purificará do meu pecado. E isso promovia salvação, justificação pela fé. No Novo Testamento, nós olhamos para trás e pensamos: eu acredito no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu acredito que sou pecador e que preciso dele. Isso promove salvação e justificação pela fé. Então, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, em ambos os tempos, nós estamos sempre apontando para aquilo que Cristo fez para Jesus. Portanto, ele é o centro da revelação de Deus. A salvação sempre foi operada por meio de Jesus. No Antigo Testamento, por fé na promessa. No Novo Testamento, por fé na consumação da promessa. Então, é importante que se diga que essa tolerância de Deus e essa impunidade de Deus não significa que Deus deixou impune os pecados para sempre. Deus deixou impune os pecados até que, na plenitude do tempo, ele os colocasse sobre os ombros de Jesus. Então, quando Jesus morreu, ele não morreu apenas pelas pessoas do seu tempo e para aqueles que creriam depois. Sobre os seus ombros, o pecado da humanidade de todos os tempos estava sobre ele, daqueles que creram antes dele, daqueles que creram no seu tempo e daqueles que, assim como nós, creriam a posteriori. De forma que a mensagem bíblica, num todo, está sempre apontando para Jesus Cristo. Nós seguimos então, e Paulo vai dizer, nos versos 26 a 27, o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Aqui ele refere-se da justiça de Deus acontecendo em Cristo Jesus, pelo que ele mesmo, para ele mesmo ser justo e justificador, ou seja, Deus é justo porque cumpre a sua palavra em punir o pecado, e Deus é justificador porque ele promove a justificação dos seres humanos, daqueles a quem ele amou, daquele que tem fé em Jesus. Então, a justificação é por meio da fé. E aí Paulo faz algumas perguntas interessantes, retóricas, na verdade. Ele diz assim: onde há, pois, a jactância? Tipo, onde há vanglória nisso? Foi de toda excluída, diz ele. Por quê? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que Paulo quer dizer com esses dois versos? Olha,
Se nós compreendemos a salvação, que em todos os tempos foi operada por fé, e que nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento esta justificação ocorre por aquilo que nós fazemos, não há do que nós nos gloriarmos. Não há daquilo que nós nos gabarmos, pois aquilo que Cristo fez é que nos justifica. O direito de se orgulhar com base na fé foi totalmente excluído. Por isso, em apoio àquilo que ele diz no verso 27, para resumir, Paulo, ele já havia dito isso na sua essência no capítulo 1, no capítulo 3, nos versículos anteriores, assim como ele vai repetir lá no capítulo 5, capítulo 9 e no capítulo 10. Não há do que nós nos gloriarmos na salvação, porque não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós merecemos. E aqui vale uma nota importante. A doutrina da justificação, portanto, da salvação pela fé, implica que no nosso coração não há lugar para ostentação. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, em tese, pelo menos, biblicamente falando, os cristãos, eles deveriam ser os mais humildes de todos. Porque perceba comigo o contraste do verdadeiro cristianismo, do cristianismo bíblico, para outras confissões religiosas. Qualquer outra confissão religiosa, você vai ver a ideia de salvação, de apaziguar divindades. No entanto, em todas estas confissões religiosas, existe necessariamente uma ação humana para que esta paz, para que esse ato de apaziguamento, eu nem sei se existe essa palavra, né? Para que haja paz entre a divindade e o ser humano, é necessário que o ser humano faça alguma coisa. É necessário merecer. É necessário tornar-se justo diante dessa divindade. Então, existe mérito, porque pessoa determinada, X e Y, aceita diante desta pseudo-divindade, porque ela fez isso, isso, isso e aquilo. Portanto, ela merece o título de justo. No cristianismo bíblico, isso é exatamente o contrário. Nós não merecemos a salvação. Nós recebemos a salvação como um ato jurídico de Deus, por imputação. Cristo providenciou os meios necessários para que a sua palavra fosse cumprida, a sua justiça prevalecesse e para que ele pudesse nos justificar em graça e amor. Então perceba, qual o motivo de nos gloriarmos naquilo que não nos custou nada? Não existe. E é isso que Paulo está dizendo. Não há jactância, não há ostentação, não há orgulho, porque a salvação ela é operada inteiramente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, depois de tecer estes argumentos, Paulo faz uma conclusão aqui, fechando o capítulo 3. Porque no capítulo 4 ele vai começar a aplicar todos esses argumentos na vida prática dos israelitas, mostrando exemplos de como esta justificação por fé se deu desde o Antigo Testamento. Mas fiquemos aqui no capítulo 3. Paulo tece alguns comentários importantes a título de conclusão, que são importantes para nós também, para a nossa reflexão. A respeito de tudo isso que nós temos falado ao longo deste estudo, Paulo diz o seguinte: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não existe cooperação na salvação. Portanto, não há daquilo, assim como nós acabamos de dizer, né? Não há motivos para que nós nos gloriemos. Foi Deus quem providenciou todas as coisas. Verso 28. Concluímos, pois, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Foi isso que brilhou nos olhos, na mente, no coração de Lutero, quando lendo o texto de Romanos, onde Paulo citava Abacuque e o justo viverá por fé, que trouxe luz ao seu coração e compreensão de que a salvação é, na verdade, um ato de Deus que alcança pecadores. Este foi o estopim para a reforma
da igreja no século XVI. Mas Paulo conclui outras coisas ainda. Ele diz o seguinte: o Senhor é Deus tanto de judeus quanto para gentios. Deus não faz acepção de pessoas, conforme Romanos 2:11 e Deuteronômio 10:17. Bom, deixa eu explicar por que eu coloquei essas referências aqui. Paulo declara: o Senhor é Deus, tanto para judeus quanto para gentios. Paulo faz aqui uma afirmação, enquanto conclusão, que seria impossível para um judeu convicto negar, porque, como bons monoteístas que são, Paulo está dizendo: Deus, como Criador, só existe um Deus, certo? É como se Paulo dissesse: só tem um Deus, né? Ah, é sim. Então, se Deus criou todas as coisas, ele é Deus de tudo, certo? Ué, certo. Independente se creem ou não, Deus é Deus de todo mundo, certo? Certo. Então, Paulo conclui: então, Deus é Deus, tanto para judeus quanto para gentios. E aí, eu acrescentei essa expressão aqui, que Paulo faz menção dela lá no capítulo 2, verso 11, quando ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por que isso é importante? Aqui, quando Paulo faz essa citação, Paulo está dizendo aos judeus que Deus não escolhe por raça, Deus escolhe o seu povo. Então, não importa se é rico, pobre, se é dessa ou daquela nacionalidade, por exemplo, se é judeu ou se é gentio, se é não judeu, Deus salva pessoas do mundo inteiro, independentemente de outras coisas. Ele salva porque ele desejou salvar. Ele quis assim. Isso é expressão da soberania de Deus para a salvação. E essa ideia de que Deus, ele é soberano na salvação e que ele não faz acepção, ele não escolhe por merecimento ou por definição étnica, está descrita aqui em Romanos, no capítulo 2, verso 11, quando Paulo antecipa esse argumento, bem como lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deus salva pessoas de todas as nacionalidades, de toda a condição social. Deus salva cultos, Deus salva incultos, Deus salva pessoas importantes socialmente falando, assim como Deus salva pessoas simples, como eu e você. Deus faz isso por amor. E Deus justifica por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. O que Paulo quer dizer com isso nessa conclusão? De que esta salvação que Deus propõe a pessoas de todo mundo é operada por meio da fé. Quer seja ele judeu, ou seja, circunciso, aqui a palavra circunciso é uma definição de público, de judeu, e incircunciso, que é uma definição de não judeu. Então, Paulo está dizendo que, quer seja do judeu ou não judeu, Deus sempre salva por fé. A justiça de Deus se revela pela fé em Cristo Jesus, e não pela prática da lei. Isso precisava ficar claro, né? Paulo retoma essa ideia aqui como conclusão, pontos importantes que precisam estar claros na mente das pessoas, assim como precisa ficar na nossa também. Então pense comigo, irmãos. Paulo está dizendo todas estas coisas, e no verso 31, ele faz uma afirmação importante com a qual eu gostaria de encerrar a nossa exposição de hoje. Paulo diz assim, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, Paulo, de forma brilhante, e assim, é mesmo, né? Porque o texto é inspirado. Ele se antecipa a uma objeção que com certeza nasceria. Paulo está o tempo todo falando que a lei não salva, que a justificação é pela fé. Então, alguém, um aluno da classe de escola dominical, pudesse estar lá no final da sala, só esperando Paulo terminar, com o dedinho levantado assim, ó. Paulo, tem uma pergunta aqui. Então, quer dizer que tudo é pela fé, então? A fé anula a lei? Seria uma pergunta procedente, interessante. E Paulo se antecipa a essa objeção respondendo-a. De forma nenhuma. Na verdade, nós confirmamos a lei pela fé. E aí vem uma questão importante. Como nós confirmamos a lei pela fé se nós somos impossibilitados de cumprir toda a lei por causa do nosso pecado? Se a salvação ela é
a justificação, a salvação é operada por meio da fé que Cristo fez, então como nós confirmamos a lei? E aí, irmãos, dentre as muitas explicações que nós podemos dar para este texto, e são de fato muitas mesmo, na minha opinião, a pessoa que, de forma mais brilhante e mais exata e pontual, define o que Paulo está dizendo no verso 31, foi Martim Lutero. E ele diz assim, ó, como nós confirmamos a lei? A lei nos leva a Cristo para a justificação. Então, pense comigo, ó, a lei mostra que eu estou condenado, então a lei me leva a Cristo. Eu não posso me salvar, então eu preciso de Cristo. E a lei em Cristo, Cristo cumpriu toda a lei, e Cristo nos manda a lei para a santificação. Então, perceba, a lei não está para o cristão para a salvação. Nós não praticamos a lei para sermos salvos. Nós obedecemos às ordens de Deus, à lei de Deus, aos princípios manifestos na Escritura, que referem-se ao ser de Deus, ao caráter de Deus e aquilo que Ele espera de nós, não para que sejamos salvos, mas porque nós fomos salvos. Então a lei nos leva a Cristo, nos leva a reconhecer que eu preciso de Cristo. E uma vez em Cristo, com o nosso coração transformado, Deus nos devolve a lei, dizendo: vocês precisam viver separados do mundo. Vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos a belíssima doutrina da justificação em Cristo. Cristo é quem fez todas as coisas, ele se entregou por amor de nós. Então não há razões para nos gloriarmos na salvação. Ah, irmãos, mas uma vez salvos, a nossa resposta a esse amor de Deus deve ser com obediência por amor. Então, nós precisamos pensar a respeito das nossas atitudes. Como nós temos respondido, irmãos, a esta maravilhosa graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas? Com amor e obediência ou com indiferença? Isso diz muito a respeito daquilo que de fato nós temos no nosso coração. Bom, falar da graça de Deus, da salvação de Deus é sempre algo muito bom, que traz alegria ao nosso coração, que traz esperança para a nossa vida. Mas todas as vezes que nós falamos da graça de Deus, é necessário que possamos pensar a respeito de como nós respondemos a esta graça. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a responder com a graça salvadora de Deus, a doutrina da justificação, com obediência em amor. Se dissemos que cremos em Jesus e fomos salvos por Jesus, mas somos arrogantes na expressão da nossa fé, nós estamos equivocados. Não entendemos o Evangelho. Se dissemos que cremos em Jesus, mas vivemos exatamente como vivíamos fora de Jesus, nós também não entendemos o Evangelho. Que Deus nos ajude na compreensão do texto sagrado, glorificarmos ao seu nome, bendizermos a Deus por tão grande salvação que nos alcançou e que sejamos por ele transformados. Que a nossa resposta à graça de Deus seja de fato obediência à lei de Deus, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. No nosso próximo encontro, começaremos ou continuaremos no capítulo 4, onde Paulo, como eu já antecipei, se utiliza de exemplos do Antigo Testamento para mostrar como Deus sempre salvou pela fé. Paulo faz algumas aplicações importantes, por exemplo, como na vida de Abraão. Deus abençoe a sua vida, viu? Foi muito bom tê-lo aqui. Se tiver alguma pergunta, deixe no campo de comentários, me envie no particular e, dentro das minhas possibilidades, eu terei prazer em te responder e abençoar a sua vida. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, um beijo no coração e, é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.